Deus que ela tenha um futuro cheio de paz e prosperidade. Álvares Machado, cidade benquista. Álvares Machado, orgulha o paulista. Seu povo tão nobre, não tem separação. Quer rico, quer pobre, possui bom coração. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. TV Foto Bruna, Projeto Cidade Viva. Obrigado por você que está conosco todas as terças-feiras em nossas entrevistas. Cada terça-feira uma pessoa diferente, cada terça-feira uma pessoa que fez muita diferença na cidade de Álvares Machado. Como eu sempre digo, às vezes essa pessoa passa na rua, às vezes a pessoa está no carro, às vezes você encontra essa pessoa numa festa e você não sabe a diferença que essa pessoa tem na sua cidade. Para você que é jovem principalmente, você não sabe a diferença que essa pessoa trouxe e faz, e o exemplo que essa pessoa já deu para a nossa cidade. E hoje, com muita alegria, temos, olha, uma grande alegria mesmo, temos hoje a companhia da Mafalda Maria Bortolucci, que será entrevistada conosco. É com grande alegria que estamos recebendo a Mafalda hoje. Que alegria, Mafalda, boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Ó, nós estamos atrás de você. Convida a Mafalda, liga para a Mafalda. E as pessoas pediam para que a gente convidasse você. Então é com grande alegria, com grande estimação em recebê-la hoje. Boa noite. Boa noite. Obrigado, gente, por esse convite. Eu não sei, não sou assim tão importante como vocês estão pintando, mas estou aqui à disposição. Não, você é muito você não sabe o quanto você é importante e quanto você faz diferença na nossa cidade. Obrigada. Então vamos lá, Mafalda, o que nós vamos fazer hoje? A nossa entrevista de hoje, vamos colocar que a gente vai fazer um relato da sua vida. Sabe, para ficar marcado, para guardar. Sabe aquela coisa que você vai guardar para as pessoas verem daqui 20, 30, 40, 50 anos? Para as pessoas saberem a biografia sua, mas uma biografia não escrita, uma biografia falada, da sua personalidade, quem foi Mafalda Bortolucci em Álvares Machado. Então vamos começar lá do comecinho. Você nasceu aqui mesmo? Conta pra gente aí. Eu sou machadense, eu nasci lá no quilômetro 4, com 6 meses eu vim para a cidade e moro no mesmo lugar até hoje. E aqui eu cresci, a minha família é muito numerosa, nós éramos em 11 irmãos. 11 irmãos. 11 irmãos, 7 mulheres e 4 homens. E a maioria da mulherada, né? Como tem mulher, né? 7 mulheres e 4 homens. 4 homens. E meu pai deu duro, sabe? Graças a Deus a gente nunca passou assim. Os seus pais trabalhavam aqui na cidade mesmo? O que eles faziam? Meu pai tinha um comércio ali na Presidente Prudente. Aí ele tinha um comércio na Presidente Prudente, que é a rua da sua casa. Perto da estação. Perto da estação. Qual que era o comércio dele? Era de secos e molhados. Ah, da esquina ali. Era aquele da esquina dos seus pais. E ali ali que a gente cresceu. E como eu falei... Como que era o nome do seu pai? Orestes Bortolucci. Orestes Bortolucci. Então, Secos e Molhados dele era ali. Era ali. Era bem famoso na época, né? Graças a Deus ele tinha, na época, muita freguesia, tinha muita fazenda por ali, e os trabalhadores sempre vinham fazer as compras ali. Então, deu pra manter a família, não falta nada, só que a gente vivia assim, na simplicidade, não tinha luxo. Sem abuso, né? Sem abuso. E aí fomos. E você, aí seu pai lá tocando, seus irmãos trabalhando, cada um na sua função, e você começou a estudar aqui mesmo, como é que foi? No grupo escolar. Certo. Hoje chama de grupão, não sei se tem um nome mais específico, mas a gente chama de grupão. De grupão, Fiz até o 4º ano ali. Certo. Depois na verdade a gente não concluía ginasial, nada. Terminei o 4º ano e não estudei. Aí depois com 14 anos eu comecei a trabalhar. Tá. Aí teve uma professora, a Dona Nega, acho que todo mundo conheceu a Dona Nega aqui Machado, né, a Gilmar? E aí ela quis que a gente fosse fazer o ginasial. Aí ela deu aula pra gente fazer admissão. E eu e minha irmã começamos a fazer. Eu comecei com 18 anos a fazer o ginásio. Olha só, com 18 anos? É. Aí terminei, fiz até o técnico de contabilidade.
Aí você Depois eu voltou. não fiz faculdade porque eu já estava trabalhando. E como foi a infância da Mafalda? era bem divertida. A gente brincava muito. Brincava com aqueles brinquedos que a gente tinha antigamente, de correr, de barra, de betes, de queimada. Poxa vida, que saudade. A gente era muito feliz. Era uma infância maravilhosa, né? Muito feliz. Graças a Deus. Lá em casa também não tinha assim brigas, sabe? Entre irmãos. A gente sempre se deu bem. E a educação que meus pais deram assim, pra gente ter um bom comportamento, uma boa. Ter amizade com todo mundo, né? Você é uma pessoa boa, natural com todo mundo. Isso daí a gente foi aprendendo também já com a família, né? E eu agradeço sempre meus pais por ter às vezes também não deixado a gente fazer o que queria. Verdade. Até quando a gente saía Aquele à noite, não na hora certa, né? Quando a gente saía, tinha horário para voltar em casa. Ó, tá hora, né? Então a gente obedecia. A gente Dava sempre, liberdade, mas ao mesmo tempo cuidava, né? Isso. Dava aquela Mas segurada. a gente sempre obedeceu. Chegou sempre o horário certo, né? E Mafalda, foi sempre assim. e aí, né, essas brincadeiras, a Mafalda foi crescendo, estudando. E como é que era a sua juventude, sua mocidade? 14, 15, 16 anos, como que era Machado na época? Machado? Olha, eu na verdade, eu não era muito de participar porque eu lembro que tinha o tal de Bataclan, os fute. Tinha o fute. A gente ia muito no cinema São José, Cine São José. Cine São José. Você assistiu muito filme lá, Mafalda? Assistia, todo domingo. Todo domingo? Todo domingo. Todo domingo, que maravilha. Aí a né? gente saía do cinema e ficava dando volta lá. Dando volta no fute. Né? Dava uma volta lá. pipoquinha, um negócio. Comprava uma pipoca. E dava o horário de ir pra casa, a gente... Você todo domingo no cinema? Todo domingo no cinema. Tem algum filme que te marcou, que você assistiu? Tinha muitos, né? Naquela época a gente assistia muito Faroeste. Tinha como que chama aquele... Engraçado. Chaplin? Mazzaropi? Quando passava o filme de Mazzaropi, a fila era comprida. Tinha fila. O de Mazzaropi era danado, hein? Então, vários tipos de filme, né? Foi a sua vida, foi o seu cotidiano. Não tinha nada de... Eu não era de ir em baile. Nunca gostei de ir em baile, de brincadeira, essas coisas. A gente dançava, mas assim, ia na casa de uma amiga, botava música e aí a gente dançava entre as amigas ali. Você ficava muito sempre na sua. E aí você começou a trabalhar com os seus 14 anos, que você disse. Isso. Como que surgiu o seu primeiro emprego? Então, porque único emprego? Minhas irmãs já tinham trabalhado aí, minhas irmãs mais velhas. Aqui no Carazá. No Carazá. Aí quando uma foi sair para casar, a última que trabalhou aí, aí o seu Shigeo, o seu Kimi falou se não tinha mais uma irmã para vir, porque já duas tinham trabalhado ali. Né? Olha só. Aí falou que tinha uma lá, assim, era nova, mas estava. Não, manda ela vir. Aí eu falei assim, foi o dia mais feliz da minha vida, o dia que eu vim começar a trabalhar. Porque era muito bom, né? Sair, ficar aqui no meio de todo mundo. Ver pessoas diferentes. Pessoas diferentes. E foi muito bom. Tanto que eu fiquei 56 anos ali. 56 anos. Você aposentou em 2018 agora, foi isso? Não, eu aposentei em 95. Só que aí eu continuei trabalhando. Né? Agora, você parou agora em dezembro de 2018, foi isso que você estava me falando? Parei em dezembro. Aí você falou, chega. Aí foi cansando, né? Chega uma hora que acho que vai... Ô Mafalda, olha, legal. Vamos dar uma viajada? Vamos dar uma viajada? Quando o Carazá era aqui no mesmo lugar, ele nunca saiu daqui, né? Não. Sempre foi ali. Sempre. Vamos buscar um pouco lá no tempo. Quando você chegou com 14 anos aqui, o que tinha de comércio aqui na Vila das Américas? Você lembra? Tinha poucas lojas, principalmente de roupa, viu? Né? O que você lembra? Era o Takashima, tinha a Dona Irene. A Dona Irene também era loja de roupa. O seu Alfredinho. Quem mais? Moisés a tia.
na loja antiga lá na... É. Aqui na esquina... Aqui onde é o Gilmar, o que era, você lembra? Aqui na esquina? O que era aqui, hein? Muito tempo, né? Eu sei que o seu Brito morava aqui já, mas eu não sei o que Bradesco, onde era o Bradesco? Bradesco é lá mesmo. O Bradesco era lá mesmo. É. Aquela região da Laizinha ali pra frente, ali tinha algumas mudanças. O ano de São Osmar, já era de São Osmar? São Osmar já tinha São Osmar. São Osmar já estava ali na... Já. É, né? Laizinha não tinha, não. Não tinha. Foi depois. A Laizinha foi bem depois, É. Daqui pra Tem cá, loja de lá, não você tinha chegou a muita pegar a coisa. época do seu João? Seu João da Brasimac? Não, seu João da Dona Hilda, onde é o Pradinho, ou foi depois? Ah, o seu João, tá. Foi nessa Isso. época? Ele Tinha o seu já João ali, não tava tinha? ali. Que era onde tinha o ônibus da Andorinha, os isso. ônibus paravam A ali. rodoviária era ali. Rodoviária, isso, era ali, era ali, né? Verdade. Essa época você estava no... Ela Já estava trabalhando. É. Puxa vida. Nossa, tanta coisa que eu também a gente esquece, né? E não tinha sinaleiro, né? Não tinha sinaleiro, não. Que Né? sinaleiro? E quando você começou a trabalhar, era tudo estrada de terra? Ou já era asfalto? Era asfalto. Pelo menos a avenida? A avenida tinha pedras, né? Ah, paralelepípedos. Era isso? Não era nem Né? paralelepípedo, era aquela As pedras. sextavada que fala. Ah, Acho que sim. era isso daí. Mas eram poucas lojas. Tinha alguma coisa a mais de roupa? Tirando roupa, o que mais que tinha na época? Além tinha o seu Osmar, a né? venda do era Matsuda? Não, do gordinho lá, da mãe do gordinho, como que é? Aquela venda. Até o Toninho Bom Tempo trabalhava lá. Qual que era o nome dele? É japonês, sabe? Eu acho que já citaram o nome dele aqui, mas eu não me recordo não. Tinha árvore. Tinha árvores, nossa, a avenida era arborizada. Ela era cheia de árvores, né? Tinha. Eu lembro de Machado eu não lembro. Eu lembro de Santos Pedido que você entrava aquele monte de árvore. Alves Machado era assim também. Mas aí para deixar a rua mais larga, eles diminuíram as calçadas E arrancaram as árvores. e recortaram. Verdade. Olha a foto que tá fazendo. Pois é. A foto que nós temos hoje. Todo mundo gostaria, né, botar um carro debaixo da árvore. E não Verdade. tem. E na época, Mafalda, só tinha Avenidas Américas. As Só. laterais, Não tinha nada. esquece. Não, nada. Era não só tinha. avenida. Avenida. Ah, Fernando Costa tinha. É, a Fernando Fernando Costa é uma das Costa. antigas. É. Ainda descia É. ali, né? Agora Mas o as resto... outras ruas não tinha. De comércio, pelo menos, não tinha nada. E você foi acompanhando, vendo tudo isso crescer. Sim. Hoje... Nossa, hoje já tem uma concorrência boa aqui de lojas, né? Verdade. É que a cidade também aumentou um pouco, né? Ah, sim, aumentou bem. É, aumentou bem, porque era 10, 12, 13 mil habitantes. É. Hoje com os distritos acho que deve ter uns Tem mais. 25, né? Com a vinda dos predinhos para cá, também. a população aumentou bastante. Você está falando que na época era só avenida, era o comércio, quer dizer, o comércio era isso aqui. Porque hoje a gente vê, a gente acabou de falar que a população cresceu, que a população é isso, é aquilo. Hoje tem um giro de dinheiro maior. E antigamente, como é que fazia para vocês venderem também? Olha, teve época que a gente vendia acho que muito mais que hoje, porque o pessoal da lavoura ainda não tinha tido esse êxodo rural que Certo. teve a partir dos anos 70, 80, acho que foi, né? E então o pessoal vinha fazer compra, às vezes uma vez por ano, 2 vezes por ano, e fazia aquelas compras muito grandes, né? de peças. Por exemplo, na loja era peças para fazer calça para trabalho, peça de xadrez para camisa, algodão cru. Para lençóis, compravam algodão cru para lençol. Sabe? Eles compravam de tudo, né? Tudo de peça. Então era aquelas compras muito grandes que aí o dono até fazia entrega com a perua que ele tinha. Para deslocar, para levar. Para levar. Então, eu acho que a gente vendia mais em mercadoria assim, do que hoje. Hoje é mais picadinho, né? Vende bem, mas é mais picado. Ô Mafalda, e na época também, eu falo isso porque eu sei do pessoal da roça, né? Meu sogro, meu pai e tal. Às vezes eles precisavam comprar alguma coisa. E eles não tinham dinheiro para comprar. Porque hoje você vai e passa um cartão de crédito, antigamente, né?
Como é que funcionava? E você, de repente, ele falava da lavoura, minha lavoura eu vou receber daqui 60 dias. Como que funcionava essa prática de venda para essas pessoas da zona rural? Tinha um caderno, principalmente. Tinha um caderno de fiado. Então lá marcava o nome das pessoas, fulano, né? Marcava lá, Elcio, tal, valor tal. A pessoa nem assinava, não tinha nem esse negócio de assinar, sabe? Era no bigode. Era. E, sabe, o pessoal tinha palavra. Né? Tinha muita palavra. E era muito difícil alguém dar calote. Era muito difícil, né, Mafalda? Então o senhor vinha e falava, ó, vou pagar você, receber a colheita X, eu venho te pagar. Podia contar naquele dia que vinha dinheiro. Vinha. Era gente assim que você podia contar com o dinheiro em caixa. Né? Olha que coisa. E tirando o povo da cidade, como é que conseguiam comprar? Eles viviam, porque como que eles viviam na época? Teve uma época boa aqui que tinha Iocana, dava muito emprego para a mulherada. Né? E para os homens também, né? Porque escolhia amendoim, as mulheradas, né? E tinha também o Maluli, Gabriel Maluli, que também dava esse tipo de emprego. O que era? Era também máquina de amendoim. Era ali para baixo da estação. Sim. Lá também dava bastante emprego. Falando em estação, você pegou a época da estação do trem? Sim. E na época tinha giro de pessoas? Tinha muito. Como que funcionava isso Tinha no comércio? muito trem de carga que eles carregavam, levavam as coisas da lavoura, né? Amendoim, algodão. Colhia-se muito algodão na época também, né? Certo. E era levado de trem. E o trem também de passeio, a gente falava trem de luxo, que ia até em São Paulo, né? Ia até em São Paulo. Ia até São Paulo. E, nossa, a estação era sempre movimentada. E isso girava também o comércio. Também. Girava. Porque era uma parada de ponto, não era? Era. Aqui em Obras Machadas. Parava, na estação parava. Parava, às vezes, né? Vinha de Epitácio pra cá e toda a estação parava. Puxa, que maravilha, hein? E isso ajudava o comércio também na época. Com certeza, né? Tinha um fluxo maior. Tinha, porque tinha também os trabalhadores da estrada de ferro, né? Tinha bastante. Verdade, É chefe de estação, os maquinistas, aqueles que ficam lá na linha para mudar os trilhos, para o trem entrar em tal linha, né? Então tinha até a gente falava, a turma eram as casas das pessoas que trabalhavam na estrada de ferro. Olha só. Então tinha bastante casas lá. Hoje a gente vê as pessoas com tanta facilidade com as coisas, né? E você sabe que as coisas não foram fáceis assim. Antigamente, mas ao mesmo tempo, deixa eu mudar a pergunta, ao mesmo tempo, eu tenho certeza absoluta que existia alguma coisa na cidade na época, né? Mesmo ela sendo pacatinha, quietinha, pequenininha, que às vezes dava um giro grande na cidade, era uma coisa que marcou, que eu tenho certeza disso, e que hoje não tem. Existe alguma coisa da época, lá atrás, que tinha em Álvares Machado, que não tem hoje, que você fala, puxa vida, hoje poderia ter esse tipo de coisa em Machado? Tem sim, antigamente aqui tinha pensão, Hotel Inomoto. Hotel Inomoto, onde era o hotel? Aqui na esquina do... Onde é o Mizobi? Onde é o Mizobi. Hotel Inomoto era ali. Ali. Depois tinha, mais antigamente tinha a pensão do Tim. Pensão do Tim. Tinha a pensão baiana. Olha que só. eram lugares que as pessoas que vinham de fora tinham lugar para ficar. Hoje não. Hoje as pessoas têm que ir para Prudente. Porque não tem um hotel aqui em Machado. Verdade. Aí a gente vê as cidades vizinhas com hotéis e aqui não tem nenhum. Verdade mesmo. E na época, você pegou a época em que chegou o telefone, né? Você chegou a ter telefone na sua casa cedo ou demorou muito tempo? Demorou, porque não era fácil a gente comprar uma linha telefônica, porque nem sempre tinha. Não tinha disponibilidade? Não. E a televisão também. A televisão demorou. E quando chegou foi muito interessante, foi na época da Copa do Mundo de 70. Meu pai adquiriu uma televisão e era muito gostoso que o pessoal que não tinha, do sítio, mesmo os vizinhos, ia todo assistir o jogo da Copa lá. Então era muito animado, sabe?
Foi muito animado, ainda mais que o Brasil ganhou naquele Verdade, ano, né? verdade. O Brasil foi campeão, foi tricampeão. Foi muito bacana. Olha só, é verdade. E foi justamente na época que a televisão nasceu, em 69 para 70. Mas você já pegou preto e branco ou era colorida já? Era preto e branco. Era preto e branco. Acho que a colorida veio em 72, 73, né? Era preto e branco. Puxa vida, já era uma... na época existia uma telinha, você chegou a pôr, não? Não. Aquela azul? Tinha gente que colocava, ela tinha uma telinha azul e meio vermelha. Eu falo que eu ia na casa do meu tio no sítio, ele colocava um azul e vermelho, eu achava um barato para disfarçar um pouco a colorida. Puxa, interessante. Muito bom. Então o pessoal do sítio vê esse jogo aí. Vinha assistir jogo. Puxa. Meus primos lá do sítio, tudo. Muito bacana. Puxa vida. Ô Mafalda, você faz parte da igreja, né? Você é um católico, né? E assim, o que você já trabalhou dentro da igreja? O que você já prestou serviço da igreja? Para a gente deixar, para as pessoas saberem o que você já fez, tal. Como que foi? Como que você começou a trabalhar dentro da igreja? Eu sempre participei da igreja, né? Só que eu não tinha assim motivação para pegar algum trabalho, talvez falta de preparo. Aí, em 1979, eu fiz umas catequeses de adulto e entrei no caminho neocatecumenal. Que é o catecumenato que a gente fala. Aí daí uns anos eu achei que eu já estava, pelo menos já tinha alguma bagagem para mim fazer algum trabalho. Aí eu fui ser catequista. Pera um pouquinho. Né? Antes da gente ir para catequista, você está no catecumenato até hoje? Tô. Tá? Então são 40 anos. 40 anos de catecumenato. E lá você ganhou âncora. Porque o catecumenato nada mais é do que uma iniciação cristã. Então, porque eu queria que você explicasse um pouco sobre o catecumenato. O Cabirata esteve aqui conosco há 2 semanas atrás. E ele falou, né? E eu gostaria que se você pudesse simplificar também, porque tem muito católico que não sabe, católico, tá? Não é pessoas fora da igreja, não. Que não sabe a diferença do catecumenato e da religião comum católica que as pessoas seguem. Se você puder dar só um relato breve sobre isso. Então, porque a gente quando batizou, a gente na verdade era criança. Então nós não fizemos um catecumenato para ser batizado. Porque na igreja primitiva se fazia um catecumenato. Quando se via que as pessoas tinham fé e que poderia dar batismo, aí então era batizado. Então por isso que fala neocatecumenato, que a gente faz o catecumenato depois do batismo. Então nada mais é do que como que eu diria, um caminho após batismal, né? Que fazemos por etapas até chegar à renovação das promessas do batismo. A qual nós fomos fazer essa renovação em Jerusalém o ano passado. Poxa vida, vocês foram em Jerusalém? Fizemos essa renovação no Rio Jordão. Lá no Rio, olha que maravilha. Foi, Dom Benedito aqui de Prudente foi com a gente. Foi o mais padres também. Que maravilha. Foi muito bom. Então a gente faz as etapas do batismo nesse neocatecumenato. Então, várias as etapas, né? Escrutínios, né? Certo. E dão palavra para a gente cumprir. Dentro desse caminho inteiro, cada etapa a gente recebe uma palavra para ser cumprida. Então é isso. É simples. Tá. São cerimônias separadas? Como que funciona? Exemplo, você vai na missa normal e vai numa celebração do catecumenato, é isso? Isso. Ele é diferente? A celebração da Eucaristia é a mesma, lá e na igreja também. Só que ali as pessoas têm momento que elas podem levantar e falar antes do padre. Entendi. Fazer uma ressonância da palavra. Né? Quem quiser, fica à vontade, ninguém é obrigado a nada. Né? Certo. Mas se quiser, levanta, chama a criança também, se a criança quer falar. Né? Então basicamente. Bom isso aí. E se eu te fazer uma pergunta, a pessoa às vezes está assistindo a gente lá agora, ou pessoas despertou uma curiosidade, né? E se ela falar assim, eu queria fazer parte, ter um conhecimento maior sobre o catecumenato. Como que ela faz? Qualquer pessoa pode frequentar o catecumenato ou não? Tem que fazer umas catequeses, tanto que terminou a catequese semana passada, e esse final de semana, quem quiser ainda dá tempo, mesmo se não fez as catequeses, depois faz.
Lá em Florinha vai ter uma convivência que começa na sexta-noite, sábado e termina domingo. Então, depois dessa convivência, forma-se uma comunidade. Por isso que fala assim, você não pode entrar na minha comunidade, porque você não fez as etapas. Entendi. Você já está lá na frente, entre aspas. Eu aspas. vou ter que começar lá atrás. Que nem eu falo assim, não é que a gente é melhor, ou sabe, mas não. Às vezes você é um cristão melhor do que quem fez o caminho inteiro, né? Mas é que tem que fazer as etapas. Seguindo a etapa da Bíblia, né? Ou começo, né? É como se você desse leite para uma criança, depois você vai dando uma comida mais forte. Isso. Exatamente. Mais ou menos isso. Exatamente. Então aí depois forma tipo um outro grupo. Mais ou menos isso. Isso. Aqui em Machado a gente está com 10 comunidades. Nessas 10 comunidades tem mais ou menos quantos de cada? Mais ou menos. Varia bastante. A nossa agora está com 40 e pouco, porque juntou com a segunda. Então, porque tem isso também, né? De juntar. Tem com 30, tem com 20, tem com 18. É assim. Que maravilha, que bom. Então, e se a pessoa despertar o interesse, ela procura quem, na verdade? Ela pode procurar... essa comunidade quem está levando para frente é o da sapataria, o Amarildo. O Amarildo. Amarildo Branqueira, da Juliana Calçado. Ele que vai fazer. Pode procurar o Amarildo. Tá. Então fala com o Amarildo vai dar as coordenadas de como funciona. Ou o Nelson Bigoni, que o Nelson Bigoni ele é o responsável por todos. Que era o Bigoni da bebida, né? Isso, tá. Então tá bom. Então procura o Amarildo na Juliana Calçados ou o Nelson Bigoni. Que ainda dá tempo. Tá. Começa sexta-feira. Tá. E se por acaso não der para fazer agora, pode procurar eles futuramente. Aí só quando tiver outras catequeses. Você disse que pelo catecumenato vocês foram agora fazer lá no Rio Jordão, né? Tipo uma reativação do batismo, uma coisa desse tipo. Você foi com vários padres daqui da região. Você chegou a conhecer algum papa? Ou agora, ou antigamente que você já foi? Você já conheceu, viu algum papa? Já não? Já, vi o Papa João Paulo II. Que hoje é santo. Paulo VI, né? Isso. E o Francisco? Papa Francisco, nosso... Papa Francisco, o atual Papa. E você viu eles aonde? Vocês chegam aí em algum evento? Como que funciona? Quando eles vêm no Brasil? Quando eu fui na peregrinação que teve com jovens lá no Rio de Janeiro. Sim. Aí ele veio no Rio de Janeiro. O Papa Francisco veio no Rio de Janeiro. Veio. E aí eu me recordo. E os outros também foi tudo em peregrinação. Foi, porque tem um dia da peregrinação dos jovens que eles tem o dia que o Papa vai celebrar a missa. Então nesse dia ele passa no meio, a gente vê. Que maravilha, que bênção aí. Então, viu uma vez lá na Itália, outra vez Você chegou a ver na Itália? Na Itália. Na Itália eu vi também uma vez que eu fui com as minhas irmãs. E nós fomos lá pegar o convite para participar daquela audiência que ele faz. Sim. Né? Aí conseguimos. Muito bom. Conta só pra mim aqui, Mafalda, ninguém vai ouvir. Como que é o Papa? A hora que você olha o Papa. É uma emoção, né? Porque... Qual que é a sensação, parece meu que Deus? Você tá vendo, parece um homem de Deus, né? Então, é um... E como que é ele? A gente vê aquela pessoa mansa, sabe? A gente vê Jesus Cristo nele. É impressionante, né? É impressionante. Eu vejo Jesus Cristo na pessoa do Papa. Só de olhar, né, Mafalda? Nossa, e você sentiu, assim, alguma diferença dos três que você viu? Aquele mais carismático, menos carismático, tudo igual. Todos deles são filhos de Deus, são maravilhosos. Mas eu falo assim, algum deles mais o João Paulo II era um santo, né, assim, de bondade. Agora, o Papa Francisco, eu achei ele mais direto, assim, na fala dele. É aquelas homilias que... Vai direto na sociedade. Que legal, que bom. Muito bom. Que bom. E aí, passando toda essa história do catecumenato, você ganhou cancha para você falar assim, agora eu estou preparado espiritualmente para me servir na igreja. É mais ou menos às isso? Vezes nem sempre tá tão, né? Mas a gente... mas você é alimentado pela palavra, né? Lógico.
E aí como é que foi? Aí eu peguei um grupo de crianças para dar catequese. Quase sempre eu trabalhei com criança maiorzinha, que já ia fazer crisma. Aí eu fiquei mais de 20 anos. Ah, você ficou? Não tá mais? Não, porque depois me chamaram para ser ministra da Eucaristia. E aí eu falei, também não posso ficar pegando tanto, porque eu ainda estava trabalhando, né? Entendi. Aí você... vários anos eu levei comunhão para... Não servia altar, mas eu levava comunhão para os doentes em casa. Nas casas. Você levava nas casas das pessoas. Aí teve um tempo que aí eu também tinha que ir só de sábado, depois do almoço, estava cansada, e eu dei uma parada. Mas eu continuei com a pastoral do batismo, que faz muitos anos, desde o tempo do Padre Maurício, que eu faço parte da pastoral do batismo. Continuo até hoje. Na pastoral do batismo? Que legal, poxa. E agora que eu tô à toa, quem sabe uma hora eu volto. Não. No ministério aí da... Exato. Vai ter a hora que Deus vai te chamar, não tenha dúvida disso. Porque agora eu não posso falar que eu não tenho tempo. Verdade. E tem aqui que você trabalhou com os escoteiros, os menores, como que funciona? Hoje não tem mais, né? Prudente tem. Não tem. Esse grupo nosso era ligado ao seminário. Que lá, eles tinham escoteiro lá. E como que funcionava isso, né? Então, a gente fazia reunião com os meninos e a gente sempre recebia material assim deles lá de Prudente, né? Livro de jogos. Então, todo domingo a gente fazia reunião com eles. Uma vez por mês a gente fazia passeio no sítio. E a gente não fazia acampamento igual escoteiro, que era pequeno. A gente fazia acantonamento. Fizemos alguns, né? E era divertido, porque a gente divertia com as crianças, né? Participava das brincadeiras. Verdade. E você ficou muito tempo fazendo isso? Acho que... Quantos anos? Comecei em 75, acho que uns 7, 8 anos. 7, 8 anos. Eu vi aqui que você colocou entre parênteses lobinhos. O que é lobinhos? Que existe classificação? São escoteiros, os menores, são lobinhos. Aí são de que idade a que idade? Até máximo 12 anos. Ah, tá. E acima de 12 anos já é escoteiro, passa para escoteiro. Aí não tem lobinhos mais, é escoteiro. Aí escoteiro. Aí já fazem outras atividades, né? Então lobinhos tipo um júnior, um escoteiro júnior, né? Isso. Depois. Legal. Bacana, não sabia disso não. Legal. Mafalda, então agora nós vamos voltar e nós vamos falar do Carazá. São 56 anos dentro de uma empresa. E você trabalhar 56 anos dentro de uma empresa, você sabe que isso eu acho que é, olha, é raro. Isso é para poucos. Você já deve ter tido muita experiência lá dentro, lógico, com 56 anos. O que você diria de importante que passou desses 56 anos? O que você pode relatar? Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu queria, de repente, você vai ter alguma coisa que relata que não está aqui. Então eu não quero perguntar, porque às vezes eu prefiro que você fale. Entendeu? O que você tem para relatar? Você passou na mão de muito funcionário ali dentro? Bastante funcionários que você já viu, às vezes saiu dali para ir para outro lugar. O que essas pessoas quando encontram você? Como que era o sistema de trabalho antes? Como que está hoje? O que você pode relatar algumas experiências dentro desses 56 anos? Então, eu falo assim que ali foi um lugar bom para a gente trabalhar, porque a gente nunca sentiu que tinha patrão, né? Eu senti assim como uma família, seu Shigeu, seu Kimio, que eram os donos, né? Sim. Pessoas muito boas. E reconhecia, qualquer coisa que você fazia era reconhecido, sabe? E então, não tinha o porquê de eu sair dali e procurar outro você estava bem ali. Sendo que a gente era bem tratado. E pelos trabalhos que tinha Machado, a gente era bem remunerado. Quer dizer, eles respeitavam você, tratavam você como se fosse da família e ainda era bem remunerado. Por isso é a explicação de quanto tempo a empresa está do jeito que está. E aí, sempre eu já falei essa frase uma vez também, que a sabedoria da vida consiste em gostar daquilo que faz, né? Não daquilo que você pensa que não está nem ao seu alcance, né? Então por isso que eu gostava do que eu fazia. Então todo dia que eu vinha, mesmo nesses últimos anos,
saía de casa assim como se fosse o primeiro dia de trabalho. Vamos ver o que eu vou encontrar hoje, né? Então sempre tem esse ânimo, né, de vir pro trabalho. Existia o desafio, mas não existia pressão para nada, né? Você trabalhava com responsabilidade. A gente era livre. Isso é muito bom, isso faz diferença. Deixava a gente assim à vontade, né? Quando você entrou lá, era quantos funcionários? Era porque, tinha menos, tinha... Quando eu entrei, na verdade, tinha só o Paulo e a Terezinha de brasileiro, o resto era tudo japonesa. Até que tinha uma porção de japonesa. Era bastante japonesa. Inclusive eu tinha começado até a aprender a falar japonês, mas depois elas foram saindo. Porque ali era assim, casava, tinha que sair, né? Não ficava. Então umas foram mudando, outras casando. E aí depois não entrou mais nenhuma japonesa que sabia falar. Entrou outras, mas eu sempre falo para elas também, que é japonesa de meia tigela que não sabia falar japonês. Já foi japonês que já nasceu no Brasil, né? Então. Aí eu acabei esquecendo muita coisa. Até quando ia atender japonês, eu falava os preços tudo em japonês. Olha só. Você tinha... porque trabalhava com eles, né? Então, mas depois a gente acaba esquecendo, né? Porque não falou mais, né? Perde ainda mais a língua japonesa, né? Mas foi muito bom todos esses anos aí de trabalho, mudou, porque quando o seu Shigeo morreu, foi no ano que eu aposentei, foi. E a Dona Maria falou pra mim, se eu saísse, que ela ia fechar a loja, porque ela tinha confiança na gente. Puxa. Né? Eu falei, por que eu vou sair, né? Se é pra ficar, eu vou ficar. E continuei ficando, então. Aí ela faleceu, aí veio a neta dela tomar conta. Hoje ela é dona da loja, né? E também fiquei pra ajudar ela, porque ela pegou uma fase difícil, né? E agora que tá tudo meio redondinho, falei, agora ela fica sozinha. Agora toca o rato. Então você ajudou a neta, então. E as funcionárias também estão ali também, tudo capacitado, né? Não, a turma ali é boa. Turma boa. A gente sempre... Graças a Deus, sempre... Uma ou outra vez que não deu certo, mas... Faz parte. Faz parte. Isso aí faz parte. Nós elaboramos algumas perguntas para você, porque das pessoas que conviveu com você lá dentro. Né? Então, eu vou citar o nome da pessoa, né? Eu que falei, não, vamos citar o nome delas, porque é interessante você saber. Então, por exemplo, a Diva, com tanta sabedoria, Diva perguntando para você, com tanta sabedoria para discernir todas as dificuldades e problemas, como você poderia nos orientar nessa nova caminhada sem a sua presença? Que cai exatamente no que você falou agora. Eu acho que não tem nada para modificar. Vocês todas são capacitadas. Nossa, toda simpática. A gente vê pelos fregueses que chegam, né? Fala, eu quero fulano, eu quero ciclana. Né? Então não tem nenhuma assim que é rejeitada. Até as mais novinhas, assim, eu tô achando elas bem simpáticas, os fregueses já estão se atendendo bem, já estão começando a montar a sua clientela. Né? Então a Diva fica tranquila que você é ótima. Uma falta aqui, ó. A Rosa Takazono mandou um beijo para você. Qual o aprendizado de todos os anos de dedicação à sua loja que você teve? Vou repetir. Qual o aprendizado de todos os anos de dedicação à loja? Qual o aprendizado de dedicação à loja? Aprendizado? Olha, acho que tudo que eu sei, tudo, o relacionamento com as pessoas, né, que foi muito bom, tanto com funcionário como com freguês, a gente tem um ótimo relacionamento, tanto que todo lugar que a gente vai, a gente conhece as pessoas, oi, tudo bem? Tô sentindo sua falta lá. Então esse relacionamento entre nós e freguês lá foi muito bom, aprendizado assim de ter amizade, ter respeito pelas pessoas. Né? Mafalda, outra pergunta que as meninas mandaram fazer para você, essa foi a Marilze Tofanelli, que mandou perguntar para você. Mafalda, durante tanto tempo trabalhando no comércio machadense, você seria capaz de descrever quais momentos mais te marcaram? 56 anos tem que ter história. A gente teve muitos momentos.
né? Antigamente, quando o seu Shigeo era vivo, ele de vez em quando levava a gente para passear. Ele pegava a perua, enchia a perua, a gente É verdade. fomos na represa, acho que em Rancharia, Presidente Epitácio. Então ele proporcionava esses passeios pra gente, porque na verdade a gente na época não tinha carro. Então quando ele levava, se propunha a levar, era muito gostoso fazer piquenique, né? Era uma interação. Era uma interação entre vocês, que maravilha. E também uma vez eu fui homenageada pelo Rotary Club. Você recebeu homenagem pelo Rotary Club, até por quê? O que o Rotary te homenageou? Porque na época acho que eu tinha feito 30 e poucos anos, 38 anos de serviço. Então era do comércio, escolher uma pessoa do comércio e para você ser homenageada. Olha que maravilha! E foi você até foi ali no César. No César. Que maravilha! Fiquei agradecida, falei, eu não mereço mais. Não, lógico que merece. Que é isso? Que maravilha! E muitas coisas boas, né? Que aconteceu também alguns percalços, né? Tem coisas que a gente não gosta de lembrar. Não, é verdade. Entendeu? Então, tá bom, beleza, perfeito. É isso aí, tranquilo. Vamos lá, agora. Olha, você respondeu, mas eu acho que você vai conseguir dar uma incrementada. Também eu lembrei. Pode falar. Quando você começou a perguntar de Machado antigamente, né, eu lembrei que a minha irmã mais velha que trabalhava ali nessa loja. Elas antes de você trabalhar. Aí uma vez teve um estouro de uma boiada e foi um terror aqui na rua. Eles ficaram com muito medo. Inclusive acho que um boi entrou na sapataria do Crepaldi que tinha. Tinha esquecido dessa sapataria. Diz que foi um auê aqui na cidade. Olha, então uma estourada de fato. Histórico. Pois é. Puxa. E também uma vez, essas minhas irmãs ainda trabalhavam ali, teve uma chuva de pedra, acho que foi em 60 ou 1960, acho que foi. E acho que nunca mais teve uma chuva de pedra dessa aqui em Machado. Eu lembro que aqui na igreja quebrou todos os vitrais, aqui na loja molhou todos os tecidos, né? Puxa! Aí eu lembro, perde? Aí no domingo todos vieram com ferro para ajudar a passar. Conseguiu recuperar? Sempre estraga, né? Sempre estraga. Então, coisa que aconteceu. Isso bastante. Aí, está respondido sua pergunta, Marilson. A Marina pergunta para você: Mafalda, como era seu relacionamento com o senhor Shigeo e a dona Shizuko? Muito bom. O seu Shigeo era... Eu sempre falo que ele foi outro pai pra gente, né? Ele não via a hora de chegar à tarde, 6 horas, para abrir uma cervejinha pra gente, todo dia. Que maravilha. Ele era muito engraçado. Ficava contando história lá na cozinha, eu tinha muita história pra contar. Era o momento de descontração dele. Que maravilha. E ele também não era uma pessoa ambiciosa, porque às vezes eu falava pra ele, seu Chico, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí ele falava assim, Mafalda, não precisa pegar todo o peixe do rio. Ele não tinha ambição, né? Assim, dizia. Então foi uma lição também pra gente, né? São exemplos, né? A gente às vezes era mais assim, querer fazer as coisas para... Mas ele não. Mafalda, não precisa pegar todo o peixe do rio. Então tá bom. Ele foi um exemplo. A Dona Maria também, ela era bem séria, mas também... Ela era mais comedida, assim, né? Mas eu não tenho nada contra ela. Pra mim, ela sempre foi muito boa. Sempre. Vamos lá. Isabela. Mafalda, se pudesse reviver um momento feliz da sua vida, qual seria e por quê? Nossa! Vocês estão, hein? As meninas. Se você pudesse reviver um momento feliz da sua vida, qual seria e por que ainda? Nossa! Reviver um momento. São tantos, né? Tantos momentos bons. Mais um que você, puxa, se você pudesse... eu falei assim que eu fui tão feliz o meu primeiro dia de trabalho. Se você pudesse reviver aqui. Foi muito bom.
Deu início de tudo, né, Mafalda? Início de tudo. Início de tudo, é verdade. Agora é o Matheus Fialho. Ele é difícil também. Advogado. Matheus Ferlati. Durante 56 anos, você teve a oportunidade de conhecer e conviver com diversas gerações machadenses. Compartilhar a vida com tantas pessoas te tornou uma pessoa muito mais feliz? Creio que sim, porque eu partilhei com gente de mais idade que eu e também jovens. E eu acho que eu me adaptei dos dois jeitos, com gente mais idosa e também com jovenzinhos. Eu entro na deles. Exatamente. Toca o barco então, do jeito que ele manda, tá certo? Sabendo respeitar a cabeça de cada um. Perfeito, perfeito. O Matheus é sensacional, um rapaz de ouro. Aí, Matheus. Mirelle. Mafalda, qual o sentimento que pode ser expressado ao ter se dedicado 56 anos à Casa Carazawa? Olha, um sentimento de dever cumprido, eu acho. Porque eu acho que até o último dia que eu trabalhei foi sempre com muita boa vontade. Perfeito, perfeito, é isso aí. Yasmin Larissa, qual foi o momento de situação mais difícil que você teve na loja? São 56 anos. Acho que não tem um momento mais difícil, mais fácil. Acho que... A loja passou por alguma turbulência, alguma época assim que ficou mais ruim para mais difícil. Eu não... vejo assim, não em situação nem financeira nem nada, mas ficou difícil quando reformou a loja. Porque a gente trabalhou muito naquela bagunça de reforma, que não sei se você já reformou sua casa alguma vez. Já. É um transtorno, né? Então, o maior transtorno foi, acho que foi em 76 que a loja foi reformada. Então foi difícil. Certo, aí respondeu. Porque a gente tinha que atender as pessoas lá no casarão velho, lá no fundo de madeira, que as mercadorias tinham ido tudo pra lá, né? Então foi difícil. Então vamos lá. A Amanda Minca, perguntou o seguinte: você já pensou em exercer outras profissões? Né? Então, aqui pode ser duas colocações. Né? Pode ser a colocação: se você não tivesse trabalhado na loja de roupa, se você tinha exercido uma outra profissão, e se você sonhou em ter uma outra profissão, ou a segunda opção, né? Dá duas interpretações, que eu não sei a interpretação que ela fez. Você parou e você tem vontade de fazer alguma outra coisa que você não fez. Então vamos responder as duas para ela. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de estudar, eu teria feito agronomia. Olha só. É o que eu gostava. Mas como não tive a oportunidade, porque pensa bem, nós éramos em muita gente, e aqui não tinha também Prudente na época. Né? Sim. E eu vim trabalhar, como eu falei, gostei daquilo que eu fiz. E hoje, na outra interpretação, depois de 56 anos, eu não vou fazer nenhuma, não quero outra profissão nenhuma, a não ser acordar 8 horas, tomar um café tranquila, pescar também, tiver a oportunidade, bom. Passear. Se dedicou 56 viajar. Tá viajando bastante, Mafalda? Esse ano não viajei ainda não, só fui numa chácara lá em Tatuí, certo, no carnaval, mas esse ano ainda não fiz nenhuma viagem grande. Né? Mas tem que fazer, porque são 56 anos dedicados ali, né? Que bom. Mas então, quem sabe, uma hora, a gente está planejando sair, não uma viagem, mas sair sem rumo. Nós vamos sair de carro. Exatamente. Deus, na cidade a gente para, dorme. É isso aí, sem compromisso. Estamos planejando fazer uma viagem assim. Exatamente. Sem compromisso. Respondido a sua pergunta, dona Amanda. Agora, Fabiane Franco. Mafalda, quais foram suas maiores motivações para permanecer na Casa Carazawa por 56 anos?
Motivação, como eu falei, aquilo que eu já disse hoje, todo dia eu vinha trabalhar como se fosse o primeiro. Sempre assim, o que eu vou encontrar hoje, né? E como se fosse o primeiro dia. Então a motivação é você ter ânimo de vir no trabalho. Não falar, hoje mais um dia. Não. Hoje eu quero fazer melhor do que ontem, né? E a motivação tem que ter todo dia, né? Quem faz é você. Não existe um motivo. Mas acho que todo dia que a gente levanta tem que ter aquele propósito, né? Perfeito. Maria Luísa perguntou aqui para você a pergunta da Luísa é uma pergunta mais emotiva. O que vem na sua memória sobre o dia do falecimento do nosso grande líder Shigeo Karazawa, que você falou com tanto carinho? Olha, ele... O que vem na minha memória no dia do falecimento dele, porque ele não foi sepultado aqui em Machado, ele foi sepultado em São Paulo. Ah, sim. Que foi a vontade dele ser sepultado junto com a mãe dele. Aí, assim, foi muito chocante, porque aquele portão de ferro do lado de cá não sobe mais. Faz tempo que tá quebrado, né? E o portãozinho não passava o caixão. Então o que precisou fazer? Abrir a loja e passar por dentro da loja. Eu falei assim, eu senti um negócio assim, olha, até na hora da morte dele, ele passou por dentro da loja. Passou por dentro da loja, né? Foi assim muito emocionante, sabe? Aí a gente foi para São Paulo também. Vocês foram para São Paulo? Fomos, eles alugaram um ônibus e os amigos dele aqui do sítio, tudo foi. Velaram ele lá e Enterrou lá. Não chegou a velar aqui na época? Ficou uma tarde aqui. Sim. Ele saiu à noite. Então que coisa interessante, menino. Ele saiu, estava com problema no portão, ele saiu por dentro da loja. Por dentro da loja. Tem destino da sua vida. Foi assim muito... E isso marcou, né? Marcou bastante. E a viagem nossa também de chegar até lá, né? Chegamos lá, as filhas tinham preparado um banquete para receber a gente. O japonês tem esse costume. Tem esse costume. Que maravilha. Tem mais alguma coisa que eu deixei de perguntar para você? Ou tem alguma coisa que você queria falar? Ou algum agradecimento, alguma coisa sobre os seus 56 anos de casado? Eu agradeço sempre a família. Agradeci as filhas mais velhas, né, que ficaram, que elas também foram muito boas para mim, sempre me trataram bem, né? E sempre fui muito agradecida para eles, né? Que Deus dê muita harmonia para eles, né? Muita harmonia, que a Marina leve essa loja bem... A Marina e a neta, que está tomando conta agora. E que as meninas apoiem ela, que né? todos apoiem, né? Que tá lá... Que uma precisa da outra, né? Exatamente. Uma precisa da outra. Exatamente. Então todas têm também um pulso firme ali, né? Que a Marina tem um pulso firme. E ela é muito inteligente, ela faz todos os cursos que o Sebrae dispõe. Olha que maravilha. Né? Ela que era veterinária, Poxa. não entendia nada de comércio, né? Fez uma vida. Mas ela foi muito esforçada, hoje ela sabe melhor que a gente. A gente fez relatos, né? Como eu disse para você no começo da entrevista, a gente, na verdade, era uma entrevista, mas na verdade era uma homenagem para você, né? Tanto é que a gente mudou, floreou tudo diferente. E a gente falou da sua vida na religião, catolicismo que você é, católica que você é. Falamos da sua vida no seu trabalho, né? Falamos um pouco dos seus pais. Mas para a gente encerrar, eu tenho 3 perguntas para você. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, o que representa, mas você vai responder sem modéstia, tá? Você vai responder com o coração. O que significa a família Bortolucci na sua vida? Porque você tem diversos irmãos, você acredita que você tem diversos sobrinhos, enfim, primos, etc, etc. O que significa a família Bortolucci na sua vida?
E qual a sua importância dentro dela? Que você se acha importante dentro daquilo? Bom, família Bortoluzzi para mim é tudo. Se eu tivesse que nascer de novo, eu queria nascer na família Bortoluzzi de novo, né? Tive irmãs, irmãos, a gente sempre se deu bem. A gente sofreu quando perdeu já 3 irmãos, a mais velha. O Arlindo, que era mais novo que eu, morreu com 39 anos. Poxa vida. E o Cláudio, que era o caçula, com 44 anos. Então a gente sofreu muito essas perdas, né? Fora o pai, que o pai já faz 45 anos. Minha mãe faz 12. 12 anos. É. Mas a família é sempre unida, sabe? Uns se preocupam com os outros. Então, e o que você... a gente só está bem quando a gente vê que todos estão bem. Né? Quando tem alguém que não está bem, a gente também não está bem, né? Perfeito. E o que você representa? O que você acha que você representa? Eu acho assim, ó. Não sei se é porque eu continuo morando na casa que era dos seus pais. Da avó, né? Da avó. Então, eu fiquei no lugar da avó. Então, lá na minha casa é o ponto de união. Ainda hoje, as pessoas de domingo à tarde, vinham tomar o café da tarde com a minha mãe, né? E não deixaram de fazer isso. Faz 12 anos que ela faleceu, mas todo domingo à tarde você passa lá em casa, tem jeito. Tá marcado, tá ali. Tá. Então ficou assim um ponto de encontro. Né? Que maravilha. E essa minha sobrinha que casou, que estava comentando, ela morou comigo vários anos. Ela morou com você? Ela morava comigo. Aí quando ela casou, ela pediu pra mim entrar na igreja, junto com a mãe dela. Que maravilha. Olha que lindo. Foi uma emoção, né? Mas eu falei pra ela que não precisava fazer isso. Mas ela... Que maravilha. Ela quis, então... É lógico. Então vou entregar pro seu noivo. É isso aí, que maravilha. Foi um agradecimento que ela fez, de tudo aquilo que você se dedicou para ela. Isso é sinônimo de coração. Né? Menina boa ela também, sabe? Que maravilha. E o que significa Álvares Machado para Mafalda? Olha, eu falo que Álvares Machado é a cidade melhor do mundo. Porque quando a gente viaja, você pode viajar para o exterior, você pode viajar tudo quanto é lugar. Mas quando você entra aqui no trevo, ai, que gostoso, sabe? Eu sinto um alívio quando eu estou fora e entro ali. É bom ir para passear, vai ficar curto lá, eu quero voltar para cá. A hora que a gente volta é muito gostoso, sabe? Que maravilha. Mafalda, como todas as entrevistas nossos entrevistados, quando vem aqui, no final a gente sempre pede para os nossos entrevistados mandar um recado para os jovens. Então você fala o que você quiser, especialmente para os jovens. O que você teria para falar para eles? Os jovens, eu falo assim que está muito preocupante hoje em dia, porque muitos não têm oportunidade de estudar, estão aí na rua, muitos estão aprendendo vícios que depois às vezes não tem nem saída. Eu daria um recado para esses jovens: não dá atenção para quando alguém vier oferecer droga, gente, porque é o fim da vida deles, é o fim. Para eles procurarem coisas boas, procure a igreja. Se não é católico, que procure outra, né? Mas que procure Deus, procure Jesus Cristo. Acima de né? tudo. Né? Acima de tudo. Porque quem tem Jesus, quem tem Deus, tem tudo. Ele vai conseguir tudo, porque Deus é Pai. Se você pede para Ele, Ele dá. Jesus mesmo falou assim, olha, se vocês que são maus dão coisa boa aos filhos, quanto mais eu. Né? Exatamente. Então, que os jovens não ficam atrás só de sexualidade, bebedeiras, drogas, mas procurem ser jovens de caráter, né? Que dê alegrias para os pais. Se vocês ainda não pedem bênção para o pai e para a mãe, não tenham vergonha, começa a pedir bênção para eles, vocês vão ver como a bênção do pai e da mãe é boa.
é melhor, como diz o padre Jurandir, é melhor que a bênção do Papa que a bênção do Padre. A bênção do Pai, ela é eficaz em cada um de vocês, em cada jovem, em cada pessoa, né, que pede a bênção, ele dá. E Deus, e quem abençoa é Deus, né, através do Pai que Ele te deu. Exatamente. Né? Através do Pai que Ele deu. Exatamente, perfeito. Né? Então, o que eu quero para os jovens é que eles tenham força de vontade, que tenham trabalho para todos, porque é muito triste ver jovens que não acham emprego, porque às vezes não tem qualificação, né? E hoje em dia é exigido muita qualificação, né? Mas que não desistam e sejam jovens sérios, e que também, quando tiver idade, procurem uma moça para casar, e não ficam aí só de... Hoje em dia, só de ficar, né? Mas que construa uma família séria, que tenha os filhos, né? Isso que eu falo para os jovens, né? Não sei. É isso aí, mas é isso, né? Perfeito, tá perfeito, é isso mesmo. Que eles tenham um futuro brilhante, todos. Né? E com Deus acima de tudo. E com Deus acima de tudo. E a Virgem Maria, que é mãe. Exatamente. Né? Estivemos aqui então hoje com a Mafalda. Mafalda, muito obrigado. Acabou, Mafalda. Acabou, não? Obrigado por você ter vindo, viu? Aí eu tava com medo, mas ninguém mordeu. Que bom que você veio, muito obrigado. Pessoal, terça-feira, nossa próxima entrevista. Obrigado, muito obrigado mais uma vez. Mafalda, manda um abraço para todos lá. Até a próxima, ficam com Deus. Até a próxima terça-feira, gente. Obrigado de novo, um abraço a todos. Tchau, pessoal.